O desejo é mostrar para vocês quão alta e elevada é a nossa vida em Cristo. Como nós precisamos compreender o verdadeiro sentido espiritual da vida cristã. O inimigo ele tem trabalhado de diversas formas. Sabe aonde? Na igreja, no meio dela, dentro dela. Para poder perverter o verdadeiro caráter espiritual daquilo que é a realidade do povo de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo dentro de um contexto onde a geração cristã tem se perdido nas banalidades das coisas seculares, vis, não tem nada a ver com o caráter daquilo que é espiritual. Eu creio que, talvez, irmãos, o povo de Deus nunca esteve num nível tão baixo espiritual como nós estamos vendo em nossa geração. Mas ainda graças a Deus que o Senhor tem reivindicado a sua igreja. E muitos estão respondendo ao chamado do Espírito Santo. O Senhor não está de braços cruzados em seu trono. Ele está falando à sua igreja. Ele está tocando no coração dela. E a minha esperança é que, em mais uma oportunidade, nós possamos sentir o toque do Senhor no nosso coração. Então, ontem vimos alguns textos em Hebreus 4:14, 6:20, 10, 19 até 25. Nós vimos a obra do nosso Senhor que foi à nossa frente. Ele nos introduziu, através de um vivo e novo caminho, ao trono da graça. E o versículo 19 diz que nós temos intrepidez, nós temos ousadia, nós temos liberdade, nós temos segurança em entrar por esse caminho. Por esse vivo e novo caminho. E o inimigo ele tem usado muitos mecanismos para nos minimizar, para nos manter numa vida cristã medíocre, para nos distrair, seja numa frieza, numa indiferença espiritual, ou seja, num avivamento de busca de conhecimento. E todos esses caminhos estão errados. Este outro ainda é mais sutil, porque muitas vezes nós podemos buscar em Cristo e na vida de Cristo apenas conhecer a Cristo, mas conhecer apenas de maneira intelectual. Sabemos tudo de Cristo, já lemos tudo de Cristo, todos os livros que os irmãos indicam, nós já conhecemos. Sabemos tudo. Se lembra de 1 Coríntios capítulo 8? Fala que o conhecimento ensoberbece. Se o nosso conhecimento não nos leva a uma experiência real com Cristo, então ele é um conhecimento infrutífero. O objetivo do conhecimento é nos levar à experiência com Cristo. Sem uma experiência com Cristo, todo o conhecimento de Cristo se torna religioso. É disso que nós temos que ser guardados. O intelectualismo tem tomado um espaço muito grande no meio do povo de Deus. As pessoas têm buscado um conhecimento intelectual e nós temos tantas ferramentas para isso, ferramentas grego, hebraico, chave linguística para isso, para aquilo. Mas é tanta coisa, irmãos. E essas coisas que poderiam se tornar bons instrumentos, se tornam instrumentos de distração e roubam de maneira bem sutil o nosso foco daquilo que é essencial. Por isso, peça ao Senhor que Ele te ajude, para que o seu coração não se distraia. Ontem, eu não sei se vocês se lembram, mas eu espero que sim. Ontem no início eu falei sobre os dias de Noé, que são os dias que o Senhor Jesus colocou como uma profecia para nos mostrar toda a realidade contextual daquele grande dia e hora que nós não sabemos. Mas se você se lembrar bem, ou se já tiver estudado, Lucas capítulo 17,
Este é um princípio de estudo das parábolas nos evangelhos. Então, vou colocar aqui um ponto que queria que vocês guardassem para sempre. Todas as vezes que vocês lerem os evangelhos sinópticos, vocês sabem que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos conhecidos como sinópticos. Eles estão contidos entre eles. Marcos está contido em Lucas, Lucas contido em Mateus, Mateus em Marcos, e assim sucessivamente. Eles são chamados de evangelhos sinópticos. E interessante isso, quando você estudar algum assunto em um desses evangelhos, que você tome como uma base de textos áureos, para ministrar alguma palavra ou para fazer um estudo, é importante que você busque nesses outros evangelhos, que seja uma parábola, que seja um acontecimento, seja o que for, busque, porque de repente a chave para a interpretação não está nos textos que você escolheu como a sua leitura base, pode estar nesses outros textos paralelos. Estão entendendo? E há um outro detalhe. Aqui, ou em um desses outros textos, pode haver detalhes que você não vai ter naqueles textos que você separou como leitura, ou como um ponto de partida para a sua meditação, reflexão ou exposição. Então, quando você lê Mateus capítulo 24, você vê assim, como foram os dias de Noé. Porém, quando você vai para Lucas 17, ele vai falar dos dias de Noé e dos dias de Ló. Eu pergunto para vocês, quando alguém, ou você já leu, você já ouviu alguém falar dos dias de Noé, no contexto da vida do Senhor, alguém mencionou os dias de Ló? Raramente, eu não sei. Mas eu creio que raramente alguém pensa nisso. É muito importante a gente meditar nos dias de Ló, porque os dias de Ló são tão importantes e lançam mais luz ainda sobre a questão dos dias de Noé e dentro do contexto que nós estamos vivendo. Então, antes da palavra, e hoje eu já vou introduzir o assunto do combate da nossa fé, permita-me colocar esses textos aqui para vocês. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Então, nós já vimos o sacerdócio de Cristo, esse sacerdócio está lá diante de Deus por nós, então nós podemos entrar. A vida cristã não é uma vida medíocre, não é uma vida superficial. Se você escolheu viver um padrão medíocre, se você escolheu viver um padrão superficial, o problema é teu, o problema não é de Deus, porque tudo que o Senhor poderia te dar para você desenvolver essa salvação, para que você pudesse viver ascensionalmente, Ele já fez e já te deu. Então, onde vocês comeram farofa no almoço? Comeram? Quando você estava comendo a farofa, lembrou de alguma coisa? Eu não estava lembrando, mas alguém me lembrou. Mas olha, isso serve para você sempre refletir. Será que nessa jornada sua aí, você está com a sacolinha cheia de farofa acabando? Será que a vida cristã, sua vida cristã, e falo com muito amor e temor, para te ajudar, será que você não tem uma sacolinha cheia de quinquilharia? Tira tudo isso. Comece a viver a vida cristã num plano mais alto. Comece a deixar que o Espírito Santo componha uma linda exposição poética da vida de Cristo na sua face, para que lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá no lar onde você vive com seus pais, as pessoas possam sentir a fragrância de Cristo, a história de Cristo, a verdade de Cristo. Não vai ser por muito falar, mas por muito viver. Entende? Teve um irmão do passado que ele dizia assim, alguém pode me corrigir, mas parece que foi Agostinho. Ele disse assim, pregue a palavra, pregue, mas pregue mesmo, se possível, abra a boca. Entende? As pessoas precisam ler Cristo no nosso testemunho, na nossa vida. Deixa eu colocar isso aqui para vocês, só para
ser uma moldura naquilo que o Senhor vai dispensar a nós. Lucas 17, 26 diz: como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. O que é isto? Vida normal. O tempo da volta do nosso Senhor, de maneira social, será um tempo normal. As pessoas vão trabalhar, vão continuar suas vidas. É lógico que outras situações adversas também farão parte deste fundo contextual. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma como sucedeu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O mesmo será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Está vendo aqui? É uma chave. Não será uma surpresa para nós. Eu queria que você soubesse disso. E aonde? Você pode estar me perguntando, irmão, e aonde que nós vamos poder ter mais substância sobre isso? Eu vou te ajudar, mas vai ser tarefa de casa, tá bom? Aí se um dia a gente se encontrar aqui por algum lugar, você vai dizer, nossa irmão, fiz a tarefa de casa e descobri muita coisa. Então você tem que ver aqui em Gênesis. Gênesis, capítulo 19. A partir do versículo 17, é claro que a gente teria que ler outros textos, mas a partir do 17 diz assim, Gênesis 19, 17. E levando-os para fora disseram, escapa por tua vida. A palavra vida, que a tradução dela é alma. Alma. Tem algo como que negar a nós mesmos. Quando falamos de alma, podemos resumir em 3 frases. O que sinto, o que penso, o que quero. O que sinto, o que penso, o que quero. Então, sempre que você encontrar isso aqui, não estou dizendo que essas 3 frases vão definir a alma por toda a Bíblia, por todo o contexto bíblico, não. Mas, basicamente, é que sinto, que penso, o que quero. Só aqui já daria para a gente meditar um pouco, mas vocês podem fazer isso depois. Não olhes para trás. Está vendo a palavra olhes? Contemplar, concentrar. Está vendo aqui? Entregar-se, ou entregar, ou empenhar a mente sobre algo, concentrar a mente sobre algo. Estão vendo aqui? Então o Senhor está dizendo, não contemples, não absorva, não permita que a tua alma se prenda a algo que está lá atrás, é mundo. E diz, não te detenhas em toda esta campina, escapa para o monte, para que não pereças. A palavra monte aqui, vocês vão levar um susto quando eu falar o significado dela. Megido. Se você buscar lá no hebraico, sabe onde é que você vai chegar? Megido. Então já viu que não dá nem para a gente tentar estudar esse assunto hoje. Mas isto é um grande sinal para onde este assunto de Ló aponta. É lógico que Lucas 17 já nos disse tudo. Mas tudo bem. Aí, no versículo 22, diz assim, apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer até que lá tenha chegado. Por isso o nome da cidade se chamou Zoar. Está vendo aqui? Zoar. Volte comigo no capítulo 13. É necessário fazer toda essa forma de leitura. Às vezes vai para frente, volta atrás, para a gente construir um quadro de interpretação, de revelação, de aplicação. Ou pode ser da seguinte forma, revelação, interpretação e aplicação. Levantou Ló seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que toda ela era bem regada como o jardim do Senhor, como era a terra do Egito. O Egito é uma figura de quê? Mundo, não é isso? Na direção de Zoar. Sabe o que significa Zoar? Insignificância. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma. O que é Sodoma? Ardente. E Gomorra, submersão. Então, o que significa aqui Gomorra, Sodoma e Zoar? Uma submersão ardente em insignificância. Este foi o caminho de Ló. Você quer traduzir o caminho de Ló?
uma submersão ardente à insignificância. Este foi o resultado da vida dele. Irmãos, imagine o quanto isto tem que falar a nós agora, nesse tempo. Imagine você se permitir levar por um caminho aonde você vai perder o verdadeiro sentido do seu chamamento, da sua vocação. Então, por favor, capítulo 19. Aí diz, versículo 26. Então a mulher de Ló olhou para trás. Está vendo aqui esse olhou? É o mesmo termo que está aqui no versículo 17. Não olhes para trás. Então, por favor, coloca os dois textos juntos para você nunca esquecer. E o que é esse olhar aqui? Alguém se lembra? Hã? O que é mesmo? Contemplar. Colocar o coração em algo. Então, por favor, você sabe que o texto aqui não dá ideia que ela fisicamente olhou para trás? Quando você traduz esse termo, fica claro, a questão é muito mais séria. Então não foi que ela estava andando, de repente ela olhou para trás. É muito pior do que isso. É que o coração dela não saiu de Sodoma. É como que ela estivesse andando para frente, mas contemplando para trás. Ela saiu do Egito e o Egito não saiu. Aquelas coisas estavam dentro dela. Ela havia absorvido no seu coração, na sua mente, na sua alma, aquilo que o Senhor havia exortado aqui no versículo 17. Porque, veja bem, diz que ela se tornou numa estátua. A palavra hebraica aqui para estátua é uma representação. O Espírito de Deus colocou essa mulher como uma representação daqueles que estão vivendo ou caminhando em direção à vontade de Deus, às promessas de Deus, mas, no entanto, os seus corações estão voltados para trás. Coração entulhado de coisas que não agradam o Senhor. Pensar que ela simplesmente ficou uma estátua com a cabeça para trás é tolice. Estão entendendo, gente? Sério? Estão entendendo mesmo? Então não pense naquela mulher que ficou uma estátua com a cabeça para trás. Não, ela se tornou uma estátua. Mas o seu coração estava cheio de contemplação de coisas vis. Ela amava aquilo que Deus não amava. Tem um texto lá em Lucas 16:15, diz que aquilo que o homem considera em alta estima para Deus é abominação. Lucas 16:15, a parte B do versículo. Ele fala assim, aquilo que para o homem é de estima, para Deus é abominação. Aquilo que ela tinha como estima, para Deus era abominação. Então, jovens, irmãos e irmãs, vamos neste momento agora abrir o nosso coração para entender a grandeza do nosso chamamento celestial, da nossa vocação. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ver a realidade do tempo o qual nós estamos vivendo. Discernir nossa vida nesse mundo. Sermos cuidadosos. Não permitirmos que o inimigo nos seduza com coisas, e muitas vezes coisas lícitas. Casamento é coisa lícita? É. Comprar, vender, trabalhar, estudar, são coisas lícitas? São. Tem algum problema nisso? Claro que não. Alguém pode ver algum problema nessas coisas? Claro que não. Mas nessas coisas o inimigo pode manifestar-se de maneira oculta e roubar o seu coração, roubar o seu foco, te distrair. Compreende? Eu quero ajudá-los um pouco sobre isto, nessas últimas sessões que nós teremos. Vamos tentar, mesmo que de maneira resumida, eu vou tentar mostrar vários pontos, várias situações sobre esta batalha espiritual. Vamos tomar o texto que está no crachá de vocês, então não precisa nem abrir a Bíblia. Está vendo aí? O bom combate da fé. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Então, o que é este combate? Será que nesses últimos tempos vamos estar envolvidos em um grande combate ainda? Claro que vamos. É isso que eu desejo lhes mostrar, para despertar em vossa consciência a vocação celestial, o chamamento do Senhor.
vocês acharem que são novos demais, são jovens demais, que vocês precisam concentrar a maior parte das vossas vidas, concentrar a grande parte da energia de vocês com o futuro, eu não estou dizendo que isso está errado, de forma alguma. É claro que vocês devem preocupar sim com o futuro de vocês, mas preocupe da seguinte forma: coloque o futuro de vocês nas mãos do Senhor e permita que Ele os guie. Não tente tomar o controle do seu futuro, porque no seu futuro Deus já está. Amém? Não se preocupe com o seu futuro, porque nele Deus já está. Então confie nele, descanse nele e ore para que o Senhor encaminhe todas as coisas segundo o seu eterno propósito em Cristo, e que todas as coisas venham trabalhar conjuntamente para o bem do propósito de Deus na tua vida. Ok? Então, meus irmãos e irmãs, depois de ver mais um ponto que nos mostra essas questões sutis, essas questões tão delicadas do tempo da volta do Senhor, vamos prosseguir, vamos orar e pedir ao Senhor que Ele nos ajude, pedir que Ele encaminhe todas as coisas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te entregar esse tempo neste momento, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de passear aqui entre nós, visitando cada coração com a Tua doce presença, com a Tua doce palavra, com a Tua doce voz. Senhor, venha nos constranger a Ti mesmo nesta manhã. Senhor, nos ensine a ver, nos ensine a tocar, nos ajude a tocar em detalhes na Tua palavra que são tão essenciais para a nossa vida de maneira particular. Nos ajude, Senhor. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, porque nós queremos Te receber de maneira especial aqui nesta manhã. Ajude-nos a ver toda a natureza deste combate espiritual desses últimos dias. Nós fomos chamados e alistados para esta época, para esta geração. Nós Te rogamos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos tomar esse texto de 2 Timóteo 4:7. Quero fazer apenas uma aplicação dele, que eu acho tão importante. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que nós podemos extrair destas palavras? Paulo temia terminar a carreira sem combater o bom combate. O que Paulo temia é que ele pudesse um dia chegar ao final da carreira e não ter combatido o bom combate. Que é uma tragédia, uma grande tragédia é você viver toda a vida cristã sem propósito. Você viver toda a vida cristã e não entender que a vida cristã era um campo de batalha, você fez dela um jardim. Ela tem o seu aspecto de jardim, ela tem o seu aspecto de desfrute. Mas em primeiro lugar, irmãos, nós temos que compreender que nós estamos em um lugar chamado mundo. O mundo, do ponto de vista espiritual, em vários lugares da Bíblia, é como que uma entidade espiritual. É uma entidade. A Bíblia fala do espírito do mundo, do príncipe deste mundo. A Bíblia fala que Satanás estabeleceu uma cadeia de governo aqui neste mundo de principados, potestades, dominadores e de hostes espirituais da maldade. Se você pegar a palavra dominadores deste mundo, a tradução dessa palavra fala de espíritos malignos que atuam em várias esferas de governo. É cosmos kratos. Pense nisso. Então Satanás tem uma cadeia de governo nessa terra. Este mundo está enterrado no maligno. Existe um espírito que atua neste mundo. Então nós estamos aqui de passagem. Nosso tempo aqui é um tempo limitado. E nós precisamos compreender que há um chamado de Deus para cada um de nós. Todos vocês que estão aqui, que nasceram de novo, vocês não são pessoas inúteis. Vocês não são pessoas inúteis. Vocês são pessoas que foram chamadas e escolhidas por Deus para viver esta geração segundo o propósito de Deus.
Você se lembra de Sansão? Claro que se lembra. Você sabe o significado do nome de Sansão? Aquele que brilha como o sol. Você já meditou? Tente olhar para mim. Pessoal, tente olhar para mim. Você já meditou no contexto, todo o contexto de Sansão, o que realmente ocorreu ali? Você sabia que antes de Sansão, 111 anos o povo de Israel viveu em cativeiro? A gente vê de maneira bem marcante o cativeiro da Babilônia, 70 anos. Se lembram disso? Claro. Mas alguma vez você se lembra de Israel ter vivido 111 anos em cativeiro? Ou em cativeiros? São 5 cativeiros no livro de Juízes. Você já somou aqueles cativeiros? Você se lembra de cada um deles? Começando ali pelo capítulo 3, versículo 8, depois acho que versículo 14, capítulo 4, versículo 2, capítulo 6, versículo 1, capítulo 10, versículo 6 a 8, capítulo 13, versículo 1. Querem ver isso? Antes de você pensar em Sansão, você tem que lembrar desses cativeiros. Por favor, venham comigo aqui. Juízes, capítulo 3. Juízes 3, 8. Anote esses textos. Sabe por quê? Eu gostaria que vocês anotassem. Porque se algum dia na vida de vocês desejarem estudar a vida de Sansão e vocês ignorarem esse contexto, esses cativeiros, eu quero falar que você está pregando a palavra de Deus pela metade. Você está excluindo um fundo espiritual muito importante para entender por que Deus levantou Sansão, quem era Sansão. Entende? Qual é a grande lição espiritual sobre a vida de Sansão? Que a consagração é a fonte do poder espiritual. Onde estava o poder espiritual de Sansão? Ou vocês acham que Sansão era um cara bombado? Vocês acham? Chega aquele camarada assim, como um guarda-roupa de 8 portas. Vocês acham? É claro que não. Sansão não era um cara bombado, um cara grandão. Ele era um homem normal. Aí você pode pensar, mas como então ele tinha tanta força? Onde estava a força dele? Na consagração dele. A consagração era a fonte do poder espiritual. Entende? Qualquer um de vocês podem viver isso que Sansão viveu. Não precisa ir para a academia. Vocês precisam ir para a escola de Cristo. Aí vocês vão ver a verdadeira força, o verdadeiro vigor, a verdadeira saúde, a verdadeira vida. Consagração. Então aqui, olha, o capítulo 3, versículo 8. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou para os de Cusã, Risataim, reis da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã, Risataim por 8 anos. Você é bom de matemática? Então vamos fazer conta. Versículo 14. E serviram os filhos de Israel a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Está somando aí? Capítulo 4, aí você tem que ler desde o primeiro. Depois da morte de Eude, os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Está vendo aí? Versículo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque eles tinham 900 carros de ferro, e havia oprimido com crueldade os filhos de Israel por 20 anos. Capítulo 6, versículo 1. E os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, e o Senhor os entregou a Midian por 7 anos. Estão somando? Capítulo 10. Juízes 10. Versículo 6 diz: E os filhos de Israel voltaram a fazer mal aos olhos do Senhor. Aí o versículo 7, acendeu a ira do Senhor contra Israel, e os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais naquele tempo oprimiram e quebrantaram os filhos de Israel por 18 anos. Capítulo 13. Os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor,
E o Senhor entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Alguém somou aí? Quantos anos que deu? 111? Eita! Eu consegui somar 111 anos. Então, gente, 111 anos. É isso mesmo? 111 anos. Eles passaram mais tempo em cativeiro aqui em Juízes do que na Babilônia. 111 anos. Aí você vê algo muito especial. Sansão viveu no tempo do profeta Eli. Ele viveu naquele tempo em que o profeta Eli era o sacerdote em Israel. Você se lembra de Eli? Um sacerdócio corrupto, um sacerdócio complacente com o pecado dos seus filhos, um sacerdócio sem vida. Agora você vê, Deus levanta um juiz, nazireu, para poder ensinar a Israel sobre o seu chamamento. Você vai ver que o nazireado era um voto temporário, mas quando o Senhor chama Sansão, ou quando o Senhor diz aos seus pais que ele seria separado para ele, o Senhor diz que ele faria um voto por toda a vida. Ele seria nazireu por toda a vida, ele seria consagrado por toda a vida. Pegue todos esses detalhes, porque tudo isso tem a ver com você. Nossa vida de consagração não é uma vida temporária. A sua vida de consagração é por toda a vida, porque nela reside o poder, a força espiritual. Aonde está a sua força espiritual? Você vive reclamando de fraqueza, não é? Nós sempre reclamamos das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Sempre gostamos de fazer isso. Mas, irmãos, por favor, cuidado com isso. Eu volto a repetir aquele texto de Oséias, onde ele diz que o arrependimento de Efraim é como a luz da manhã que cedo passa. Eu gosto de repetir esse texto, até porque a repetição é a quinta essência do ensino. Guarde esse texto. A gente muitas vezes fala das nossas fraquezas, não é por arrependimento, é para tentar mascarar a nossa culpa. Isso cria um coração dissimulado. Não faça isso. Entenda que o oposto da sua fraqueza é consagração. E é na sua consagração que está a força para você vencer toda a fraqueza. É na sua consagração. Muitas vezes a gente fica brincando e sendo conivente com tantas coisas. Ultimamente alguns jovens têm me procurado para dizer: Luiz, assistiu o filme de Noé. Você já assistiu? Eu falei: claro que não. Aí um jovem disse assim: nossa, Luiz, eu fiquei indignado com o filme. Você viu o trailer do filme? Eu falei: vi, não somente vi, como li muita coisa sobre aquele filme. Eu falei: pois é, e foi me dando desculpa. Eu falei: irmão, só um minutinho. Se o inimigo chegasse para você assim e falasse: olha, eu queria que você adquirisse algo, onde eu pudesse expor a glória de Deus, a autoridade de Deus, a palavra de Deus, eu colocasse Deus de maneira ridícula diante da sociedade, mas você tem que pagar para mim um ingresso. Você faria isso? Ele falou: claro que não. Eu falei: mas você fez isso quando vai assistir esses filmes que só tem um único propósito: colocar em opróbrio o testemunho de Deus, a soberania de Deus, a palavra de Deus e o caráter de Deus. Como é que você participa disso? Vê que a gente vai rindo para esse tipo de sala e assiste e depois sai falando mal do filme. Mas será que Deus vê dessa forma? Então a gente vai brincando com a nossa vida, igual Sansão ficou brincando com a vida de consagração dele. Porque Sansão achou que ele podia brincar com o pecado, que o pecado era um entretenimento da vida dele. Isto é não levar a sério o chamamento. E você diz: mas eu sou jovem, o que isso tem a ver? Porque você é jovem, você perdeu a responsabilidade espiritual? Você tem que ousar ser como Daniel. Entende? Enquanto foram preparados para ele e para os seus companheiros aquelas iguarias, aquelas comidas babilônicas consagradas a ídolos, eles preferiram comer uma comida muito simples, uma comida que não tinha nada a ver com a idolatria, com o comportamento ou com a cultura daquele mundo perdido, daquele mundo pagão. Imagine o que é ser um luzeiro, o que é ser sal.
É isso que é ser sal. Vocês jovens precisam assumir um compromisso, um comportamento sério, primeiramente é diante de Deus. Não fique brincando com o seu tempo. Porque uma das grandes tragédias espiritual é que o diabo está roubando o nosso tempo. É isso que ele faz. Ele fez isso com Sansão. Deixa eu dizer algo para vocês. Por favor, não olhe para esses 111 anos aí de maneira qualquer. Imagine que quase 3 gerações viveram em Israel e não souberam o seu chamamento. Quase 3 gerações viveram em Israel e não souberam o seu chamamento. Permita-me colocar uma ilustração bíblica para jogar mais luz sobre isto. Você já leu o capítulo 16 de Gênesis e o versículo 16? É o último versículo. Diz assim: tinha Abraão 86 anos quando lhe nasceu Ismael. É o último versículo. E o versículo seguinte é o primeiro do capítulo 17. Quantos anos que Abraão tinha aqui? Tinha Abraão, quanto? Alguém quer ler aí? Só para você ver. Vê aí na sua Bíblia. Você vai ficar pressionado. De um versículo para outro. 99? Olha isso aí. Então, tinha Abraão 86 anos quando lhe nasceu Ismael. Agora no versículo seguinte, tinha Abraão 99 anos. Irmãos, peraí, como é que você consegue passar de um texto para o outro e não perceber isto? Num texto ele tem 86, você vai dizer assim, irmão, mas que importa? Se ele tem 96 anos, se ele tem 106 anos, aí importa sim, irmãos. Ou você esqueceu que foi o Espírito Santo que soprou esta palavra? Ele soprou, ele colocou cada detalhe. Então, por favor, comece a ler a Bíblia mais devagar. E comece a ler a Bíblia com contemplação. Comece a ler a Bíblia com os olhos do Espírito. Peça a Ele para te ajudar. Veja, quem é Ismael? Vamos sintetizar de maneira espiritual. Ismael é o fruto da mistura da fé com a carne. Se lembra? Ismael é uma mistura da fé com a carne. Abraão misturou a sua fé com a carne e gerou Ismael. Algo que não honrou o Senhor. Aí você vai ver que 13 anos da vida de Abraão, que era uma vida caracterizada por altar, desaparece, some. E o Espírito Santo deixou registrado aí. O que quer dizer isso para nós? Primeiro, o objetivo de Satanás é roubar de você os anos de vida que Deus tem te dado. Porque Deus, Ele não conta os nossos dias como nós contamos. Porque você olha para uma pessoa e pergunta, quantos anos você tem? Ela fala assim, eu tenho 40 anos. Ah, é? Mas como que Deus conta os nossos dias? Vou te dar um exemplo. Êxodo 12, 24. Deus fala assim para Israel, hoje será o primeiro mês para vocês. A partir de agora, eu vou começar a contar a história de vocês. Quando eles saíram do Egito, aí Deus começa a contar a história deles a partir do momento que eles saíram do Egito. Aquele momento de trevas, aquele momento que eles viveram lá, aquilo para Deus, eles viveram, mas não existiram. Irmãos, nós podemos estar vivendo, mas podemos não estar existindo dentro do propósito de Deus. Porque Deus, Ele contabiliza, são os anos que nós vivemos dentro da vontade dEle. O que nós vivemos fora da vontade dEle, nós vamos prestar conta para Ele. Por isso que o Salmo de número 90, Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Percebe? Isso não é sério? É sério. Por isso que a geração de Caim, lembra? Não tinha anos de vida contabilizados. Mas a geração de Sete tem. Tudo isso é espiritual. É o que o inimigo quer fazer. Quase 3 gerações viveram em Israel e não conheceram o seu chamamento. Por quê? Porque o sacerdócio estava corrompido. Os profetas não falavam. Agora Deus levanta um jovem consagrado. Qual era o chamamento desse jovem? Lembrar Israel da sua vocação celestial.
trazer Israel de volta para o seu chamamento, para a sua vocação. E ele começou a fazer isso, mas logo ele se perde na sua consagração. Ele começou a brincar com a sua consagração. Ele foi desprezando o que Deus deu a ele, e nisso ele se perdeu. Porque a força dele estava na sua consagração, não estava nele em si mesmo. O Espírito de Deus vinha sobre ele. Era porque o Espírito de Deus vinha sobre ele. Ele era quem ele era. Eu estou colocando isso com muito temor, porque eu quero que vocês reflitam sobre isso. Gostaria de encorajar vocês a cuidarem disso, porque nós estamos vivendo um tempo delicado, estamos vivendo a última hora, estamos vivendo, creio que a última geração. E essa geração precisa ser despertada no seu chamamento e na sua vocação celestial. Essa geração tem que tomar conhecimento do que vai acontecer nesses últimos dias. O inimigo ele tem procurado perverter a palavra de Deus de ponta a ponta. Mas nós não podemos, irmãos, entrar naqueles pontos nevrálgicos, naqueles pontos onde nós não temos luz, naqueles pontos onde não temos unanimidade. Mas uma coisa eu creio, que nós precisamos ir aos pés do Senhor e descobrir aquilo que verdadeiramente está claro e o Senhor revelou para nós. Se você for em Apocalipse 10, você vai ver que o Senhor revelou muitas coisas para João e disse assim, não as escreva. Então tem assunto que o Senhor não quer que nós saibamos. Por exemplo, o Senhor não quer que nós saibamos sobre o dia e a hora da vinda do seu Filho. Se nós vamos passar pela grande tribulação, ou se nós não vamos passar pela grande tribulação, isso importa para você? Para mim não importa. O importante é que nós vamos estar com o Senhor, seja na tribulação ou seja fora da grande tribulação. Porque esse tempo de grande tribulação não tem nada a ver com a igreja. Tem gente que diz assim, que no tempo da grande tribulação, irmãos, comece a comprar uma casa lá no fim do mundo. Lá você vai ter que construir uma caverna, um buraco muito profundo, coloca concreto, porque o anticristo vai te procurar nessa terra. Aonde tem isso na Bíblia? Irmãos, nós temos que plantar, porque a Monsanto vai dominar todas as sementes do mundo, e a hora de plantar é agora. E cria essa teoria da conspiração, e os irmãos compram terra, e tomam muito cuidado. Irmãos, espera aí, onde está isso na Bíblia? Nós pervertemos a palavra de Deus contra nós. Esse tempo da grande tribulação será o juízo de Deus contra as nações. A Bíblia não mostra em nenhum lugar no Apocalipse, nem no Novo Testamento, o povo de Deus fugindo. Quem está fugindo são os grandes, são os poderosos dessa terra. Eles que vão gritar e vão dizer para os montes, caí sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Quando você olha para o Apocalipse, sabe o que você vê? Você vê uma igreja triunfante. Você vê uma igreja diante de Deus orando e o juízo de Deus caindo na terra através das 7 trombetas. Entende, irmãos? Essa igreja fugindo aí, desesperada, com medo do anticristo, com medo de gafanhoto, isso não está na Bíblia, irmãos. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia, irmãos, é algo muito maior do que você pensa. Esta última geração, olha o que Paulo diz em Romanos 16, 20, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Isso é pequeno, irmãos? Não, isso não é pequeno. Um dia Deus vai trazer todas as coisas. Um dia Deus vai colocar todas as coisas debaixo da centralidade do seu Filho. Ele vai fazer isso através de quem? Através da igreja. Então, eu e você precisamos estar cientes disso. Entenda a sua consagração como um ponto de partida muito importante nesta manhã. Entenda que nela está o vigor e a força espiritual. Então, para que possamos avançar, eu quero colocar 2 textos. E depois, a partir desses textos, nós vamos desenvolver no segundo período mais outros textos. E aí vamos ver, com a graça do Senhor, o tempo que Ele nos dá para a gente tentar concluir isto. Vamos então ler esses 2 primeiros textos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O versículo 21. Pedro está pregando em determinado momento da sua palavra, ele diz assim, ele está falando do Senhor Jesus Cristo,
Ele diz: o qual convém, se você sabe que ele está aqui no versículo 20, falando do Senhor Jesus Cristo, o qual convém que o céu o retenha, o guarde, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, por favor, antes de colocarmos outro texto, juntamente com esse texto, olha o que ele diz, que o nosso Senhor Jesus, ele está retido nos céus, por um tempo específico, até que se complete a restauração de todas as coisas. Então, por favor, olhe para esse texto com muito cuidado. Ele estabelece um fundamento muito importante para o estudo da palavra. Ele diz que o nosso Senhor Jesus, ele está retido nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas. Um dia, Deus vai restaurar todas as coisas. E assim que Deus, ele coloca todas as coisas, segundo um ponto integrador, central, que é aos pés do Senhor Jesus, é aí que ele vai voltar. É claro que esse texto implica muitas coisas, por que não dizer, há muitas implicações para entendermos a profundidade desse texto. Embora não é o meu objetivo entrar nesses detalhes, mas sim levá-los a compreender o lugar do vosso chamamento e da vossa consagração nesse tempo. Por que que o Espírito Santo está requerendo de vocês uma consciência mais profunda na vossa vida de consagração? Vamos para o outro texto, Efésios capítulo 1. Esses dois textos precisam ser estudados juntos. Efésios 1, 10. Com a finalidade de convergir todas as coisas em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as dos céus como as que estão na terra. Observe bem, aqui tem uma palavra muito importante que é uma chave dentro deste versículo, é a palavra convergir. Esta palavra vem de dois vocábulos no original. A tradução desses vocábulos é reunir tudo de novo, é trazer tudo de volta a isto mesmo, a um centro, a um ponto integrador, a um ponto central. Então aqui nós vemos que Paulo diz que um dia Deus vai trazer todas as coisas, Ele vai colocar todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus, porque Ele é o ponto central e integrador de todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Irmãos, eu pergunto, será que hoje nós podemos dizer que todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor Jesus? Talvez se nós olharmos do ponto de vista universal, nós sabemos que na soberania de Deus tudo está sob controle. E não é disso que eu estou falando, e nem é disso que o texto está falando. Nós sabemos que nem tudo está aos pés do Senhor. Como, por exemplo, este mundo, ele tem um príncipe, e não é o Senhor Jesus. É Satanás. Nós precisamos estudar isso com muito cuidado, porque dentro daquilo que nós vamos estudar, vocês vão ver algo muito especial. Vamos tomar apenas um exemplo, por causa do tempo que nós temos para concluir todo este assunto. Então, primeiro eu vou fazer uma exposição, depois nós vamos fazer umas aplicações concernente à nossa vocação celestial, dentro deste contexto. Então, aqui está parte dessa exposição. O que nós sabemos é que o Senhor Jesus Cristo, ele está retido no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Um dia Deus vai trazer novamente todas as coisas. Ele vai colocar novamente todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus tenha preeminência sobre tudo e sobre todos. Como que Deus vai fazer isso? Essa é uma grande pergunta. Como que Deus vai fazer isto? Ele vai fazer através da igreja. Deixa eu te dizer isso. Deus vai fazer isto usando a igreja. Em um dia, Ele vai trazer todas as coisas de volta. Aqui você vai começar a entender um pouco da oração do Pai Nosso. Por exemplo, veja, o Senhor diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Eu pergunto, o nome de Deus tem sido santificado nessa terra? Não. O nome de Deus tem sido desprezado, tem sido desonrado, vilipendiado, exposto ao opróbrio, mas vai chegar um dia que Deus vai exaltar o seu nome sobre toda essa terra e sobre todos os nomes.
e todos os homens saberão um dia que existe um nome exaltado em Deus. Então ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse nome santo um dia será exaltado sobre todos os nomes dessa terra. Venha a nós o teu reino. Eu pergunto, de maneira geral, o reino de Deus tem vida neste mundo? Não. Existem muitos reis, existem muitos reinos, existem muitas pessoas que estão no domínio deste mundo. Existem muitas pessoas que estão reinando sobre essa terra. Ele não é o rei. Existem muitos reis, existem muitos reinos, existem muitos dominando, mas um dia Deus vai esmagar todos os reinos deste mundo, e Ele vai exaltar um único rei, e Ele será o Rei dos Reis, o seu Filho Jesus. Aí diz: seja feita a tua vontade. A minha pergunta é: a vontade de Deus tem sido absoluta e plena nessa terra? Não. Os homens não têm se colocado debaixo da vontade de Deus. Mas acredite, um dia Deus vai trazer todos os homens, e Ele vai colocar todos os homens, quando Ele julgar essa terra, quando Ele esmagar Satanás, quando Ele expôs Satanás, todo o seu governo, ao opróbrio, quando essas nações, com toda a corrupção, essas nações caídas, emergidas em um cadal de pecado, quando essas nações forem julgadas pelo Senhor, Deus vai colocar os homens debaixo da sua vontade. Ele vai estabelecer o reino do seu Filho. E o Senhor Jesus será o rei. E Ele terá os outros reis, que com Ele reinarão nessa terra. Amém? Agora, como Ele vai fazer isto? É a próxima parte. Eu vou dar alguns minutos para vocês, 10 minutos. E nós vamos retornar. Aí nós vamos entender algo muito importante sobre o nosso papel. Amém? Deus abençoe vocês.